Bom dia, graça e paz. Mais um dia fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Por isso continuamos o nosso devocional, que é o lugar onde a gente mergulha no conhecimento de Deus. A gente tira o nosso primeiro momento da manhã para estar com Deus, para falar com Ele, para exaltá-lo, para engrandecê-lo, para orar, para cantar louvores, porque perto de Deus nós temos saúde mental. Você sabia que a psicologia já estuda isso? Estuda que a espiritualidade, ela traz saúde mental pra gente, e a espiritualidade cristã, ela também tem estudos que falam de pessoas que largam o crack, as drogas, a prostituição. A fé em Deus, a minha fé move montanha, pode mudar tudo. E isso é importante pensar, porque quando a gente lembra que em Jesus nós temos vida, direito à vida, vida eterna, vida em abundância, nós nos tornamos mais fortes, porque não estamos sozinhos. A solidão, ela faz com que a gente tenha a ideia de que a gente anda só, que a gente tá só, que a gente vive só, que a gente não tem ninguém para contar. E quando a gente tem a ideia de ter um Deus fiel, um Deus amigo, um Deus companheiro, e não só uma ideia, aquilo que eu provei e vi, o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, quando eu provo e vejo esse doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz, que traz para mim a ideia de que eu tenho um Deus. Tinha um louvor, a mamãe cantava que era: eu tenho um Deus que é tão bom para mim. Eu tenho um Deus que é meu tudo, enfim. Eu tenho um Deus que ao meu lado está. Eu tenho um Deus que ao céu me levará. Esse hino é gostoso, né? É gostoso. Estar com Jesus é gostoso. Se você conhecer um Jesus pesado, difícil, não é Jesus. Não é Jesus. É alguém traumatizado, aprisionado e queria captar seguidores. Veja o filme Wish. Constrói rosas e coloca lá: todo mundo tem que dar os sonhos para o rei de rosas, o magnífico. Cuidado com o narcisismo na igreja. Cuidado. Às vezes a gente fala assim: é poderoso, cheio de Deus. Não, não, é narcisista mesmo. Ai, dá até preguiça. Ressignifique seu passado. Jung vai dizer que a sombra não revelada vira destino. E enquanto o nosso passado dominar o nosso presente, ele não é passado. Como é que está a sua vida? Será que você está livre ou você está paralisado, aprisionado, manipulado? Como é que você está? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5,17. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu conheço alguém que não é na clínica, eu sou psicóloga, né? Então, na clínica eu conheço a pessoa e eu faço o levantamento da história da pessoa, eu faço o levantamento da vida da pessoa, ok? Quando não é na minha clínica, que eu preciso saber, eu não quero saber. Tipo isso, quando eu não tenho que saber, eu não quero saber. Quando a pessoa tá comigo, eu quero saber. Mas uma coisa que me chama a atenção é quando eu conheço alguém e essa pessoa tá na igreja, tá casada, tem filhos, tá vivendo com Jesus. E na hora que ela vai falar sobre ela fala assim: meu nome é fulano, eu tô no 3º casamento. Por que tem que apresentar? Meu nome é fulana, eu sou mãe de 2 filhos. Um é biológico e o outro é adotado. Mas eu não faço diferença nenhuma. Então, por que você apresentou a diferença pra mim? Se você não faz diferença, tô entendendo bem, meu bem. Eu não tô entendendo. Então, assim, Irlânia, é necessário saber? Para quê? Para quê que é necessário saber? É a sua vida. Para quê? E você acha que teu filho que tá ali, esse é biológico e esse é adotado, mas não tem diferença nenhuma. Você acha que pra eles não tem diferença? Se não tivesse, eu não tinha falado. Tá entendendo?
Então, assim, guarda coisas. Ai, porque eu falo tudo na minha vida, tem segredo. Oi? Não tem segredo, porque eu conto tudo pra todo mundo. Olha só, tem um rei na Bíblia, que é o rei Ezequias. Depois você lê sobre ele. Deus fala pra ele que acabou o tempo dele. Acabou o tempo dele na terra. Aí, ele vai e chora. Vira pro canto da parede. Eu quero viver, eu quero viver, eu quero viver. Aí Deus manda o profeta voltar, e o profeta volta e fala, você ganhou mais 15 anos. O que aconteceu com ele, com esses mais 15 anos? Na primeira semana, ele mostra tudo, todos os segredos, onde fica tudo no palácio, onde fica as joias, onde fica as especiarias, onde fica tudo, ele mostra. Quem viu, volta e saqueia, e o povo é levado cativo. Eu costumo dizer assim, antes tivesse morrido. Mas se tivesse morrido, a gente não ficaria sabendo. Que nós precisamos de ajuda. Nós precisamos que essa pessoa que teve uma história contada, nós vamos olhar para essa história e pegar o exemplo dessa história. Porque o inteligente aprende com os seus erros, o sábio aprende com o erro dos outros. Pare de contar todos os seus segredos para todo mundo. Foi o que aconteceu com o rei Ezequias, mostrou tudo e foi 15 anos cativo. Era livre e pediu para viver para ser cativo, porque mostrou tudo. Tem um filme Raya, que acontece isso. Tem uma joia e a filha da pessoa que vem faz amizade com a Raya e ela mostra lá. Aí o pai dela morre no embate e ela passa o filme todo lutando pelos segredos que ela entregou. Vou te contar um segredo. Pare de contar os seus segredos. Sua vida vai florescer se você parar de ficar falando tudo pra todo mundo. Mas minha vida é um livro aberto. Principalmente pra quem convém. Se você não trabalha com isso, né? Porque eu conto as minhas histórias aqui pra vocês, mas eu não conto tudo, não conto as histórias que tem pessoas envolvidas comigo, eu preservo. A minha eu falo. Mas percebe, nós precisamos ser mais cautelosos com aquilo que a gente compartilha, tá bem? Não há cura para a alma sem um encontro verdadeiro com Cristo. Nele, todas as nossas mazelas e traumas são sarados e recebemos uma nova vida. Aquele que está em Cristo é de fato uma nova criatura, pois seu antigo modo de viver não faz mais sentido e tentar viver da mesma maneira após ter o encontro real com Jesus é recomendar uma roupa velha com um tecido novo. Não dará certo e a roupa se rasgará. Tá entendendo? Se você é nova criatura, para de pegar remendo velho. Você aceitou Jesus e Jesus diz assim, ó, do teu passado eu não lembro mais, mas tu não larga a mochila. Tu fica com a mochila pesada dizendo essa mochila é minha, porque em 1930 essa mochila foi enchida com essa pedrinha. Porque eu não estou dizendo que nós não vamos ter a nossa biografia. Não tem como, eu nasci em 86 e de lá pra cá é minha biografia sendo montada. Porém, eu tenho a biografia pregressa, que é da minha família, que é a minha origem, que é aquilo que eu tive que quebrar, das lealdades invisíveis, tá entendendo? Então, deixa eu te falar, nós precisamos fazer o que precisamos fazer. Mudança de hábito. Então, eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. É isso, eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Nós precisamos abrir mão da nossa dor. A dor, ela traz segurança. Sabia? Porém, tem um hino que eu vou cantar pra você que diz que segurança tenho em Jesus, há nele gozo, paz, vida e luz. Tenha segurança em Jesus, não nos traumas, nos medos, nas bagagens, tá bom? Eu observo com grande frequência que, de alguma forma, pessoas que sofreram trauma por situações que elas mesmas buscaram, mas também em consequências de escolhas de outras pessoas. Então, olha só, eu tenho trauma da minha vida, coisas que eu escolhi, escolhas que eu fiz, e eu tenho trauma
que vieram. Por exemplo, eu sou uma mulher negra que nasceu numa família de pessoas que tivemos ainda essa ex-escrava. E a educação que é passada é uma educação muitas vezes de não faça isso para não ser punido. Então você já saiu da escravidão, mas você fica com a educação. Eu vou te bater, né? Eu vou amarrar você. Coisas disso que se fala. Então nós temos que ver assim, o que eu vou trazendo daquilo que me foi imposto, colocado. Para desconstruir, eu preciso abrir a minha mente. Como assim? Você pode se perguntar, os meus traumas, os meus medos, as minhas escolhas são também das outras pessoas? Mas é simplesmente, meu pai fez minha mãe sofrer durante anos de casamento. Essa foi a escolha dele. Permaneceu no álcool e, como consequência, prejudicou toda a família. Mas para minha mãe, minha irmã e eu, foram as decisões dele que repercutiram na nossa vida, como consequências terríveis em formas de dores e dificuldades. Então, o pai dele bebeu e batia em todo mundo. E o que eles viviam? Um ambiente instável, um pai inseguro, um ambiente inseguro. Isso, porém, não pode ser desculpa para nos paralisar e prender ao passado tentando buscar culpados. Não passe a vida buscando culpados. Creia que essas coisas podem acabar fazendo parte da nossa jornada de vida, mesmo indesejadamente. Erramos e acertamos na caminhada, assim como pessoas erram e acertam conosco. Nós também erramos e acertamos. Todos fazem escolhas e, na verdade, existem pessoas machucadas até mesmo em lares bem estruturados, sabia? E tem uma coisa, né? Eu sou terapeuta do esquema, e na terapia do esquema a gente trabalha com narcisismo, arrugo, né? E tem o arrugo puro. O que é o arrugo puro? É aquela família que o filho era o rei, pode tudo, tem tudo. Ele vai pra vida achando que... Quer entender isso? Veja Mufasa. Se você vê Mufasa, você vai entender o que eu tô falando. Meu filho, você é o rei. Os reis dormem, enquanto as leoas caçam e guardam pela gente. O cara acha que o mundo tem que fazer tudo pra ele, porque ele nasceu. O mundo reverencia o rei. A vida mudou e ele ficou fazendo algozes, porque ele não entendia isso. Convido você a erguer sua cabeça, mudar o foco, ser resiliente, olhar para Jesus e não se vitimizar, mesmo tendo muitos motivos, assim como eu tinha. Entenda que reconhecer suas feridas e decidir ser curado por Jesus o levará a viver uma nova vida, onde Ele mudará o curso da sua história para sempre. Deus deseja libertá-lo das más lembranças dos dias passados e ressignificar seu presente, porque Ele tem grandes coisas a fazer em você e através de você. Você é filho escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Senhor, nos abrace nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, muda a nossa vida, que o nosso passado seja ressignificado por Ti e que haja, Pai, esperança, abundância, novo começo para cada um de nós. E que em nome de Jesus venhamos abrir mão das pedras que carregamos na nossa mochila, que possamos colocar os nossos traumas, os nossos medos, as nossas dores diante de Ti e nos abrir para que o Senhor entre e cure e nos dê uma nova vida. Pai, ressignifique o nosso passado e que o que aconteceu não venha definir quem somos hoje. Em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o início. Então não esquece assim, lembra? O medo, a morte, a dor, o trauma, agora é meu testemunho de cura. Eu falo e eu não choro mais. Eu digo e eu não sinto mais dor. Hoje é 111 de 365 dias. João 19 é o que você vai ler na sua casa. Ressignificar é a palavra-chave. Ressignifique seu passado de dores e perdas e siga rumo a uma nova vida com Jesus. Ressignifique o passado de dores e perdas e siga uma nova vida rumo àquilo que Deus tem para você. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer sobre ti o rosto dele. Que Deus tenha misericórdia de você e te dê a paz. Beijo e até amanhã. Deus te abençoe.